antecipadamente nosso agradecimento. Nós temos nesse último encontro do nosso congresso, o 10º CONOJAF, nós temos uma iniciação agora de um tema, na verdade é uma continuidade daquilo que já foi colocado anteriormente, com outro viés, certamente, e eu gostaria de convidar a que todos aclamassem o senhor Anderson Mendes, por favor. Anderson é formado em Comunicação Social pela Unip, aqui em São Paulo, e responsável pela área de Media Training do YouTube Space, que é uma ferramenta específica criada pelo Google para empresas, especialmente, certo? Fundador também do Instituto Gente Feliz e autor do projeto Depressão Não é Frescura, cujo livro está aqui em minhas mãos e é sobre esse tema que ele vai abordar. Vamos com a nossa atenção. Valeu, Eduardo. Boa tarde, humanas e humanos. Olá. Bom, em primeiro lugar, eu acho muito relevante uma entidade de classe como a de vocês abrir espaço para a gente falar sobre saúde mental e emocional, porque é um tema ainda que ele é tratado com tanto preconceito dentro da nossa sociedade, e eu vi que a gente já começou a dar vazão a isso, as diversas ações... As diversas ações que estão sendo desenvolvidas agora com relação ao Setembro Amarelo e tudo mais. Domingo, fica o convite a todos vocês, às 10 horas, estaremos junto com o pessoal do CVV, aqui na Paulista, com a Brigadeiro, fazendo a caminhada também, em alusão à campanha do Setembro Amarelo. E, na verdade, o passador está por aí, Eduardo? Ah, beleza. Valeu. Quando eu desenvolvi esse projeto Depressão Não é Frescura, na realidade eu trabalho com internet, né? E aí eu fui chamado para ser diretor de cena de um projeto do IPQ, do Instituto de Psiquiatria. E ali eu estava dirigindo 3 câmeras, microfone, aquela coisa toda. Num determinado momento eu já não conseguia mais prestar atenção no meu trabalho, porque absolutamente tudo aquilo que eu vivia e sentia já há muitos anos estava sendo falado por um profissional, que era justamente o líder do IPQ, o Dr. Wagner Gattas. E no final da apresentação dele, eu pensei que ele fosse falar, inclusive, meu nome completo, o nome da minha esposa, porque todo o meu universo era totalmente sincronizado com os sintomas físicos e psíquicos da depressão. Ali eu soube que eu tinha essa história. E aqui, o curioso é o seguinte, quem vê esse cara jamais aponta que esse cara tem depressão. Porque você veste as máscaras do bom funcionário, do bom marido, apesar que minha esposa não concordava muito com essa máscara, mas tudo bem. É o bom filhinho, né? Então você vai colocando todas as máscaras que está tudo bem. Só que dentro fica o vazio existencial, uma dor absolutamente tremenda. Que é justamente, eu considero e muitas pessoas com quem eu conversei também, acho que consideram o vazio existencial a dor mais destrutiva do legado da depressão. E aí, essa história começou a mudar um pouquinho o dia, claro, depois que eu comecei a buscar ajuda psiquiátrica, comecei a equilibrar a parte química do meu organismo, a parte psicológica, comecei a fazer a psicoterapia e tudo mais. Só que junto com isso, eu tive a sorte e o privilégio de conhecer um cara chamado Wellington Nogueira, que ele é o fundador dos Doutores da Alegria. Doutores da Alegria, para quem não conhece, eles são pioneiros em levar o palhaço para o universo hospitalar. E esse cara é de uma humanidade, de um trabalho, de um legado extraordinário. E ele jogou em mim, eu entrevistei ele num programa que eu fazia no UOL. Quando acabou o programa, eu segurando meu queixo assim, falei, mano, como é que eu faço para ser assim com você, cara? Quando eu crescer, eu quero ser assim. Porque esse cara devolveu para mim a possibilidade de voltar a ser feliz. Eu enxerguei nesse cara uma coisa tão incrível, tão forte, que eu falei, eu posso voltar a ser feliz novamente. E aí eu comecei a pesquisar e desenvolver em cima do universo do palhaço, e aí eu vi que o palhaço conectava com o que há de melhor dentro de mim. Então aí eu comecei a desenvolver as palestras, através do Instituto Gente Feliz que eu criei. Eu levo conteúdo de desenvolvimento humano, mas de forma lúdica para as pessoas, porque eu entendi que o palhaço é um bom interlocutor de papo sério.
Então, primeira pergunta que eu queria fazer para todos vocês é o seguinte: e aí? O que é depressão? E é uma pergunta, tá? Ai, acertou de primeira, que lindo! Quem falou? Você? É uma doença, gente. É uma doença. Dificilmente, eu nunca, nas apresentações que eu faço em presídio, em ONG, em empresa, um monte de lugar, nunca ninguém falou de prima, que é uma doença. Falam sobre os sintomas físicos, os psíquicos, o que a gente verdadeiramente sente durante a depressão, mas não que ela é uma doença. Por quê? Porque normalmente ela não é entendida como doença. E esse é o meu grande trabalho. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Mas o meu trabalho, depois do entendimento que eu tive com relação à doença, eu já perdi 2 familiares por suicídio. Então, quando eu entendi que eu não passei por toda essa jornada de graça, eu falei, eu preciso escoar humanos para buscar ajuda especializada, justamente com psicólogos e psiquiatras. Então, esse... ponto para você, hein? E aí, de onde vem a depressão? Esse é um ponto também muito importante, porque muita gente tem muitas definições ainda meio equivocadas com relação a isso. Então, um principal ponto é o seguinte: os estudos dizem que se os teus pais tiveram depressão, existe uma grande probabilidade de você vir a desenvolver também. Ou seja, pode ser uma questão genética. Você já vem com o kit depressão, independente de você fazer alguma coisa ou não. Ainda tem aquela questão, como a depressão é uma doença multifatorial, pode ter questões relacionadas aos gatilhos emocionais, né? Então, a gente vivenciando nessa sociedade maluca que a gente está, seja uma questão relacionada à violência. Eu tive um amigo, por exemplo, que ele ficou durante 13 anos sentindo uma dor absurda no saco escrotal esquerdo. E ele passava por exames, por médicos e tudo mais. Ninguém conseguia identificar a causa dessa história. Fazendo a psicoterapia, ele começou a entender que era a não aceitação da homossexualidade dele. Isso gerava o estado depressivo para ele. Então, você tem diversas possibilidades de origem com relação a isso. E o principal, por exemplo, com relação à parte da psiquiatria, que ainda muita gente dentro da nossa sociedade tem tanto preconceito, que é justamente quando você tem um desequilíbrio químico dentro do teu organismo, o medicamento está aí justamente para equilibrar essa história. Então, o teu organismo pode não estar produzindo os neurotransmissores relacionados ao teu bem-estar. Por exemplo, a noradrenalina, a serotonina, a dopamina, e tem algumas outras minas no meio dessa história. Então, se o teu organismo não produz, você precisa de algo externo, porque independente de você pode receber uma grande notícia. Só que o teu organismo não produz aquela faísca para você ficar feliz. Da mesma forma, a relação também com a tristeza. Então, essa foi uma pergunta para mim chave para transformar essa história toda. Como eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu fui entrevistar mais de 40 profissionais de diversas áreas. A pessoa mais, sei lá, maluca dentro do meu universo, eu fui até a Tailândia conversar com um iluminado, um cara vestido de laranja que ficou o tempo inteiro com a mão para cima, respirando, e num outro universo. E uma das pessoas que eu entrevistei aqui na Avenida Paulista, uma psicóloga chamada doutora Maria Rosa Spinelli, ela começou o papo comigo falando o seguinte: Anderson, feliz daquele que tem depressão. Aí eu abri sabe a Matrix, assim, eu abri uma Matrix aqui do lado, né, meu universo paralelo, e eu falei, que véia maluca, né? Como é que ela pode falar uma bobagem desse tamanho, né? Uma profissional de saúde falando uma coisa dessa. Pois é, ela estava certa. Porque a partir do momento que saiu a vítima, ai, eu sou tão bonitinho, eu até reciclo, eu vejo um cachorrinho balançando o rabinho, ai, eu fico todo motivadinho, eu olho para as flores, eu dou bom dia para as flores. A hora que saiu a vítima da história, assumiu o protagonista da minha vida, eu vi que ela estava certa. Porque a depressão veio para me mostrar uma coisa muito importante, que eu precisava voltar a ser feliz. Então, ela tem a depressão ela tem uma questão, acho que muito importante para o nosso desenvolvimento, que
alguma coisa está errado dentro de você. Tirando essas questões relacionadas à parte química e tudo mais, mas você precisa voltar a ser feliz. Coisa que, infelizmente, nós, quando vamos ficando adultões, todos responsáveis, maravilhosos, vamos perdendo, deixando um pouquinho de lado essa tal felicidade. O professor Clóvis de Barros daqui a pouco vem falar. Eu assisti uma palestra dele falando sobre felicidade, que é extraordinária. O Neemias, inclusive, quando a gente bateu o papo e tudo mais, ele perguntou, Anderson, no sábado, você queria fazer a apresentação antes ou depois dele? Eu falei, puta, depois, aí eu morro, né, cara? Pô, vem o Queen fazer um puta show aqui, depois a banda se enrosca, né? No comecinho até dá pra dar uma esquentada. E aí muita gente acha que a depressão é uma doença recente, e não é. Né? Esse carinha aqui, o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele já, há 2.500 antes do cara, já tinha relatos sobre isso. Professor Cláudio de Barros, seja bem-vindo, meu querido. Grande humano, senhoras e senhores! Além da lenda. E aí, né, tem algumas questões relacionadas a esse universo que podem desencadear, que são os gatilhos emocionais, né? Então, separação. Eu me separei na noite de Natal, delícia, né? A noite de Natal, a gente ter uma... A hora que a gente terminou a conversa em alto nível, graças a Deus, sem grandes pancadarias nem nada. Aí começaram os fogos de Natal no meio da nossa conversa, né? Parece que para parabenizar a nossa história. A homossexualidade, que eu falei agora há pouco para vocês, a alteração nos papéis da vida, então a gente sai da criança para o adolescente, do adolescente para o adulto, depois a gente casa, tem filhos e tudo mais. Tudo isso mexe muito com a gente. Então é importante que a gente... Por exemplo, na psicoterapia, né, a gente vai dando vazão a essas mudanças. Então, o papel do psicólogo eu acho fundamental para essa nossa ajuda. Uma coisa interessante também com relação à aposentadoria, uma das 40 pessoas que eu conversei, ele era um diretor de um grande banco, que eu não posso falar qual o nome, que senão sabe como que são as coisas. Então, tudo bem. E aí ele me falou o seguinte, ele tomava 1,5 garrafa de uísque por dia para conseguir aturar a mulher e os 2 filhos. Vejam vocês, humanas e humanos. Pois é. Mas a grande questão é o seguinte, ele vivia para o trabalho. Ele não se preparou para a aposentadoria. E quando você tira o trabalho, que é a coisa mais importante de milhões e milhões de pessoas, o que sobra? Não sobra nada. Nesse caso, foi muito importante o relato desse cara para eu ter esse entendimento. E aqui são 3 impressões que eu acho relevante compartilhar com vocês. Os psicólogos, absolutamente todos os psicólogos com quem eu conversei, falaram que a depressão é uma não aceitação da sua realidade. Depois você tem essa questão do vazio existencial, que é uma das dores mais absurdas que a gente sente. E ela é um tabu social danado, né? Então, por exemplo, em papo de elevador, eu mesmo já ouvi as pessoas falando que são hipocondríacas, que têm a pressão alta. Eu já ouvi até falando que as pessoas estavam com gases. Você vê, mas eu nunca ouvi uma pessoa falando que tinha depressão. O problema das pessoas... Na verdade, essa questão dos gases, o problema não é quando elas falam, é quando você descobre. Na ausência da informação é mais complicado ainda. E aqui, essa é uma impressão para mim, né, do papo que eu tive lá com o Dr. Wagner Gataz, o líder do IPQ, ele falava que é o seguinte, a depressão é caracterizada pela ausência de sentimento. Vou repetir, aprendendo com Mário Sérgio Cortella, que faz parte da gangue do Clóvis de Barros aqui. A depressão é caracterizada pela ausência de sentimento. Essa frase, para mim... é onde eu tive um entendimento maior sobre a depressão, porque eu sempre conectei a depressão à tristeza. Então ela não te gera o estímulo tanto para um lado quanto para o outro também. Essa é a pergunta feita no Google, pai de todos, mais feita relacionada ao universo da depressão. Qual a diferença entre a tristeza e a depressão? Então, a tristeza, quando você tem por exemplo, você perdeu um ente querido, né?
Você precisa vivenciar a dor. Então, a gente está falando sobre o Setembro Amarelo, sobre o universo do suicídio e tudo mais. Eu estou aqui também graças ao Ivo, que perdeu uma filha relacionada ao universo do suicídio também. Então, mas é importante que a gente viva a dor, que a gente gaste a dor. Porque nessa sociedade como a gente está, a gente prefere afastar a dor. Não, vai fazer uma academia, vai viajar. Não, sinta a dor. Quando eu me separei no Natal, eu fiquei durante 10 dias trancado dentro da empresa, sozinho, vivenciando, experienciando a dor. Porque eu queria vivenciar. E é um processo que é preciso passar, porque se você não passar agora, mais para frente o boleto vai chegar e muito maior. E aí, gente, aqui eu vou passar uma lista rápida com relação aos sintomas físicos e psíquicos. Se vocês sentem, ou amigos e familiares, 5 ou mais desses sintomas durante mais do que 2 semanas, os profissionais de saúde dizem para ir buscar ajuda especializada. Direto e reto, psicólogo ou psiquiatra. Então, a gente está falando em esgotamento físico, piora matinal, dificílimo sair da cama, diminuição da libido. Quando eu falo diminuição da libido, algumas pessoas me olham, safados já... Na verdade, o libido são as nossas vontades, entre elas a questão sexual também. Insônia ou hipersônia, para mim, utilizava o sono, é uma droga. Então, eu utilizava a hipersônia e ficava forçando o sono por dias. Se eu pudesse dormir dias e dias. Falta de apetite, ou você desconta também na comida. E sente dores pelo corpo inteiro, né? Cabeça, membro, tronco, nuca e por aí vai. Sintomas psíquicos, perda da capacidade de se alegrar, se sentir anestesiado, o meu lado esquerdo do rosto... E eu batia, eu puxava meu cabelo, não sentia rigorosamente nada. Então, a depressão ela vai te anestesiando, né? Vai te levando e vai te levando. E ela não é como o vinho, ela só piora com o decorrer do tempo. Portanto, se vocês sentem esses sintomas, vão buscar ajuda. Irritabilidade, inquietação, angústia, medo e ansiedade. Pânico ou fobia. Vocês sabem a diferença de pânico ou fobia? Pânico, na realidade é o seguinte, a fobia, se você, por exemplo, tem medo de aranha, você evita ir para o campo. Né? Se você tem medo de ficar preso no elevador, suba pelas escadas. Você tem uma alternativa. O pânico não. Ele vem, starta uma parada em você e simplesmente acontece. Eu, como sou uma pessoa chique, tive meu primeiro ataque de pânico no shopping em Higienópolis. O professor certamente conhece muito bem o shopping. E eu fui tendo um momento de virar um homem pedra. Então eu estava subindo as escadas rolantes do shopping. A hora que eu comecei a sentir as minhas pernas perdendo a força, eu falei, nossa, o que está acontecendo? Né? O que é isso? Aí eu virei para minha amiga e falei, Lu, o que está acontecendo? Eu não estou sentindo as minhas pernas. Eu falei, pô, não sei, né? Ela foi me ajudando, me carregando até a hora que eu cheguei naquele banquinho central. A hora que eu sentei no banquinho central foi uma maravilha, porque aí começou a congelar das pernas, vindo. Eu comecei... E aí, mesmo em shopping de rico, forma a muvuca. A minha sorte é que o meu primeiro episódio foi em 2001. E ainda os celulares não tinham a tecnologia do vídeo, aquela coisa toda. Então, eu, graças a Deus, não fui parar no YouTube. Aliás, o YouTube nem existia nessa época. Mas aí eu fui congelando, travando. Aí aquela muvuca olhando, né? E aí só vai piorando. E o choro compulsivo, chorando. Daqui a pouco vem um bombeiro, chega na minha frente aqui e falou, filho, qual o seu nome? Eu não conseguia falar o meu nome. O bombeiro olhou para mim, levantou. Mano, o bagulho é sério. Por favor, se vocês, por acaso, visualizarem alguém num estado de pânico, não façam uma frase tão positiva quanto essa. Quanto está a relação de tempo aí? Só para eu... Já estourou, é isso? 5 minutos? Beleza. Bom, enfim, aí eu tomei um calmante, né, um sossega-leão, consegui capotar ali, depois eu acordei bem. Eu tive mais 8 ataques de pânico em lugares não tão nobres quanto no shopping em Higienópolis.
e aí eu consegui me livrar dessa história. Nunca mais tive, já tem acho que 8 anos que essa história concluiu. E até onde ela pode ir. Então é importante, né? A gente está dentro do período Setembro Amarelo e tudo mais. O metrô concedeu para a gente no próximo sábado, às 12 horas, a gente vai fazer uma palestra, na realidade, que é através do universo lúdico do palhaço. A gente leva um conteúdo papo sério, falando sobre suicídio, mas de uma forma leve e descontraída, na estação do metrô do Tatuapé. Então é uma ação conjunta do Instituto Gente Feliz, no qual eu faço parte, juntamente com o metrô, o CVV e o Lions International. Então é interessante que em momentos onde grandes personalidades dentro da nossa sociedade venham se suicidar, começa a abrir um pouco mais de espaço para o diálogo relacionado a esse assunto. E olha só, esse problema ocorre 200% a mais em pessoas com depressão versus a população em geral. Então a depressão e o suicídio, infelizmente, são amigos bem próximos. Gente, a depressão anula por completo a sua vida, você perde família, amigos, emprego. Vocês podem imaginar quantas pessoas já saíram dos seus empregos ou foi destruída a sua família por conta da depressão? Porque ela simplesmente tira a tua vitalidade, né? Problemas sérios de saúde, por exemplo, como um infarto, o coração é o principal órgão afetado por essa doença. Gente, o que não se dizer para uma pessoa que tem depressão? Olha só. Ah, você está com frescura, isso é uma fase ruim, vai passar, reaja, vai para uma... Ah, gente, a da academia é uma maravilha, né? Imagina, eu chego com uma barriguinha, estou meio esquisitinho e tudo mais, chego na academia e tem lá aquele cara bombadaço, cheio de tatuagem, as mulheres lindas olhando para ele, o cara carregando 50 quilos aqui, eu fazendo força para segurar com 1 quilo. Putz, é pior ainda, gente. É ruim demais. Ou seja, a pessoa não tem esse estímulo ainda. Ela precisa primeiro se equilibrar na parte psíquica, primeiro trabalhar as questões psicológicas dela, para depois entrar na parte da atividade. Claro, evidente que a parte física é fundamental para a recuperação da pessoa. A atividade física, por exemplo, libera endorfina e outros neurotransmissores. Então é extremamente relevante para que isso aconteça, mas passo a passo. Então essas frases é o que não se faz. Ó, tire umas férias. A gente nega, né, a dor de qualquer jeito. Aí, mas o que a gente pode fazer? Dica para os amigos e para os familiares. Vamos lá. Direcionar os nossos amigos e familiares a buscar ajuda especializada, direto e reto. Psicologia, psicanalista ou psiquiatra. Incentivar a continuar com os tratamentos, que é sempre uma coisa difícil, porque o medicamento às vezes tem aquela coisa, né? Então dá enjoo, cada organismo reage de uma forma, então a gente vai equilibrando isso, e é importante. Eu passei por 7 psiquiatras, até achar um cara qualificado que queria de verdade fazer um tratamento comigo, ele não queria se livrar, ele não queria jogar um medicamento para mim e próximo. Então fui passando até chegar no 7º profissional. A minha sorte é que eu desisti dos maus profissionais, não desisti de mim. Isso é muito importante. Incentivar novos hábitos. Eu saía de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Aí chegava em casa, deitava no sofá, ligava a televisão, William Bonner e o que há de pior no mundo, que delícia, né? Ah, o Israel explodindo, os Estados Unidos com o Trump, aquela coisa toda. E aí acabava o Jornal Nacional, vinha a novela. Oh, delícia a novela. Mas aí a Carminha botava fogo na novela inteira, aí ficava uma coisa mais complicada ainda, traição, aquela coisa toda. Então eu comecei a pesquisar e entender que eu precisava me respeitar. Então hoje a gente tem internet. Eu consumo muito conteúdo deste grande humano aqui, como Cortella e toda essa galera, assim como o conteúdo da área de humor que eu gosto, né? na parte do universo do palhaço, Wellington Nogueira e todas essas grandes personalidades que a gente tem hoje. E a internet está aí, a gente consegue selecionar o nosso conteúdo, uma coisa extremamente positiva para a gente. Seja um bom ouvinte, isso é muito interessante. Humanos, temos 2 orelhas e uma boca, certo? Por que parece que muitas vezes a gente tem 15 bocas e meia orelha? Né? Vamos fazer a nossa concepção, né, do corpo mesmo, respeitar essa história. Não busque por resultados, pessoas não são máquinas, então não significa que a pessoa buscou tratamento, ela já fiz minha parte. Não, ele é um processo, cada pessoa
tem a sua forma de reagir. Não julgar, fundamental. E recaídas são normais, infelizmente. Então, esse tripé é o tripé do bem com relação ao universo da depressão. A gente buscar ajuda especializada, fazer os tratamentos e se conhecer. Se conhecer, fazer o que a gente gosta, nos desenvolver como humanos, nos relacionar. Trabalho voluntário salvou a minha vida. Felipe Melo, que você conhece, é um dos grandes mestres para mim. O Felipe Melo é um cara que criou uma ONG chamada Canto Cidadão, também que veio mais ou menos nessa onda do amor do Wellington Nogueira, dos Doutores da Alegria, e desenvolve um trabalho extraordinário também. Grande Ivo. Vamos lá. E aqui foi justamente a minha reviravolta. O Dr. Pacotinho, esse cara, a partir do momento que eu coloquei o nariz vermelho e entendi a potência do palhaço, como ele pode ser um protagonista das nossas vidas. E o palhaço ele pode falar as coisas de uma forma que normalmente a sociedade não aceita. Então, através das palestras, né, de levar esse conteúdo lúdico, conteúdo papo seríssimo, onde a gente fala sobre suicídio, depressão e tudo mais, mas dessa forma, onde o palhaço entrega, junto com um conteúdo muito relevante, ele entrega sorrisos. E a gente aprende muito mais sorrindo. Esse cara está aqui também, ele tem já o legado do sarcasmo, de outras ferramentas do humor também, que fortalecem essa história. Então eu comecei a fazer muitas as coisas que faziam o meu bem, né? Então comecei a fazer meditação. Eu adoro, quando começa um pagodinho, um sambinha, aqui essa parte, o quadril frouxo já começa a se desequilibrar e jogar bola com os amigos. Como eu fiquei muitos anos sem jogar bola, hoje em dia eu sou juiz e aí eu posso fazer a papagaiada que eu quiser, eu estou com autoridade e está tudo certo. Humanas e humanos, para concluir essa história, a frase de um grande professor que eu tenho, Wellington Nogueira, ele fala, busque sempre o lado saudável da vida. Meu pai, nos últimos 6 meses de vida dele, ele com mal de Alzheimer, teve uma tarde que eu estava em casa, estava minha mãe, meu pai e eu sentados, minha mãe falou, olha, eu vou levantar e vou fazer uma comidinha para a gente. Ah, maravilha. Ela foi lá, levantou. Aí eu virei para ele e falei assim, gordinho, vamos fazer uma surpresa para a Chininha? Ele falou, vamos. Aí toda vez que eu ia levantar ele, né, ele sentado, eu abraçava, eu roubava, né, naquele abraço, porque eu sabia que estava acabando, Alzheimer e tudo mais. E aí eu levantava ele, aí a gente foi caminhando. A hora que a gente chegou na frente do vitrô, na cozinha, minha mãe falou, ué, o que vocês estão fazendo aí? Eu falei, a gente veio te fazer uma surpresa. Aí eu abri a porta, eles se encontraram e deram um selinho. E os meus pais sempre tiveram uma relação muito conflituosa. Esse foi o momento familiar que eu vivenciei mais bonito. Isso só pôde acontecer porque nós estávamos presentes e todos direcionados dentro do lado do que havia de saudável, tanto no meu pai, quanto na minha mãe, quanto em mim. Então, independente da doença, e os Doutores da Alegria conseguem acessar uma criança internada com uma situação extremamente complicada, eles conseguem tirar o sorriso, eles conseguem entregar o amor. Então, sempre é possível a gente acessar o nosso lado saudável, independente do momento que a gente esteja passando. E aqui é o livro Depressão Não é Frescura, quem tiver interesse, nós começamos a vender aqui no primeiro dia, aí o Hotel Renaissance mandou a gente embora, e eu espero que um dia um oficial de justiça, mas bem bravo, venha aqui e cobre alguma coisa desses caras. Tá? Que eu sou... Então, quem tiver interesse, o Depressão Não é Frescura, a gente comercializa no site, depressãonoefrescura.com.br. Tá bom, humanas e humanos? Neemias, brigadaço pela oportunidade, valeu. Ivo, cadê o Ivo? Ivo, obrigado. Valeu, humanas e humanos. Para ser mais preciso ainda, primeiramente agradeço a sua fala, a sua colocação. Nós temos exatos 8 minutos para uma rápida descontração, conversa antes da palestra do Dr. Clóvis. Então, alguma manifestação em relação ao que o Anderson nos colocou, fiquem à vontade, por favor, é só levantar a mão, se direcionar e vamos adiante. Você aceita? Opa, agora, só se for agora. O primeiro é sempre mais complicado.
Clóvis, puxa alguma aí, vai, só pra dar aquela agitada na galera ali. Aí sai. Pô, se o Clóvis fizer uma pergunta, todo mundo vai fazer. Aí fica. Vamos lá. O Hipócrates, lá em 2500 a.C., na relação dos sintomas físicos e psíquicos, já tinha essa descrição da melancolia. A melancolia ela é muito próxima, mas ela é mais direcionada, pelo menos lembrando, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, né? O meu trabalho é justamente escoar as pessoas para buscar ajuda especializada com essas pessoas. Então, pelo o que eu estudei, a melancolia se aproxima mais do teu estado da tristeza. E a depressão, lembrando da frase do grande, eu esqueci agora do líder do IPQ, do Wagner Gattas, fala: a depressão é caracterizada pela ausência de sentimento, pela apatia. Né? A melancolia está mais nessa descida. E a depressão, ela está... Tanto é que se você recebe estímulos para cima, para baixo, você está flat. E aí eu correlaciono muito sobre, por exemplo, o medidor cardíaco. Né? Eu acho que o medidor cardíaco representa a vida. Porque você tem dias bons, dias ruins. Dias médios, dias bons, dias merdas. E aí vai, e vai. Essa oscilação faz parte da vida. E a gente sentir, né, os dias. O problema é quando o paciente morreu. A apatia. Né? Então, pelo meu entendimento, era... isso. Como é que você chama? Leocádio. Brigadaço. Você é de São Paulo? Paraná. Maravilha. Paraná em peso aqui, hein? Não é? Eu conheci algumas pessoas do Paraná. Rio Grande do Sul. Tá certo, tá certo. Alguém mais gostaria de se manifestar? Levante a mão lá no fundo, por favor. À esquerda. Lá no fundo à esquerda. Por favor. Pode falar. Sim. Glaucio, brigadaço pelo depoimento. A dependência química é uma situação extremamente complicada. Na realidade, o primeiro palco que eu consegui, que alguém abriu a oportunidade para que eu pudesse falar, trocar um pouco da minha experiência, foi justamente numa clínica de reabilitação para dependentes químicos lá em Carapicuíba, um cara que faz um trabalho extraordinário, totalmente gratuito. Ele perdeu o filho dele para a dependência química também. Dependência química, bom, vem assolando, a gente vê a sociedade em todos os lugares e tudo mais. Existe um triângulo, né, na dependência química, tanto na dependência química quanto na comida, no sexo, no jogo. Eles são vulnerabilidades muito próximas, muito correlacionadas. Então, a pessoa sente aquele desejo, aquele gatilho é iniciado, aí ele utiliza, aí esse cara se culpa.
e na culpa ele volta. E fica em loop essa história. Pessoas como o Glaucio são fundamentais, a gente não pode deixar os nossos familiares, e é difícil demais para esses caras, eles não querem, mas eles não conseguem, não tem força. Às vezes é mental, às vezes é o organismo pedindo de forma desesperadamente. 17ª, 18ª vez de internação, é uma coisa, né, recaídas são comuns, infelizmente. Essas pessoas precisam muito da nossa generosidade, da nossa humanidade. Então, o primeiro trabalho voluntário que eu comecei a fazer foi no Anjos da Noite, que leva alimento, leva cobertores e tudo mais. Eles são da Zona Leste de São Paulo. A gente chegava aqui no centro, né, para fazer distribuição. Na verdade, essa distribuição é só uma forma de você conseguir acessar as pessoas e começar a desenvolver uma relação, conversa e tudo mais. E a gente vê o que a dependência química, quanto disso, né, as pessoas, o que elas fazem, o que elas se sujeitam. Uma pessoa ir morar na rua, né, sem ter acesso a absolutamente nada. Vocês fazem ideia o quão difícil é para um morador de rua ir a um banheiro? Né? Uma coisa tão simples para a gente. A gente vai 3, 4 vezes num banheiro por dia, mulheres 18, 19 vezes, mas você imagina para um morador de rua o quão complicado é. Ninguém aceita. Você vai pagar um prato de comida para um morador de rua, ele não pode entrar no restaurante junto com você. Ele mesmo não se sente bem por isso. Então, infelizmente, a dependência química é um dos grandes protagonistas dessa história triste que a gente está vivendo hoje em dia. Perfeito. Estamos perfeitamente dentro do horário. Mais uma vez agradecemos a sua presença, a sua fala. Obrigado, Eduardo. A sua participação. Muito obrigado, Anemias. Valeu. Obrigado, manos.